Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá a todos, estamos aqui iniciando o nosso podcast Retratos do Brasil. Com muita alegria recebemos aqui hoje a professora e doutora Ana Amélia Camarano e a professora Maria Fernanda Lima Costa. Vamos discutir um pouco as questões da situação da nossa população idosa brasileira e bateremos um papo com elas. O currículo delas é imenso, eu vou tomar a liberdade de fazer apenas algumas citações, tudo bem? Então vamos lá. A professora Maria Ana Amélia Camarano é economista, é PhD em estudos populacionais, é pesquisadora da DISOC, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e em 2018 ela recebeu o troféu Relevância IPEA pelo conjunto da sua obra. A professora Maria Fernanda Lima Costa é uma médica epidemiologista e doutora em medicina pelo UFMG, pós-doutora em epidemiologia pela Johns Hopkins University and University of London, pesquisadora titular da Fiocruz e por aí segue o currículo dela. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Professora Ana Amélia, minha primeira pergunta é para a senhora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais as implicações que o acelerado envelhecimento da nossa população tem causado ou trazem para o Brasil. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, por estar participando aqui. Bom, é uma pergunta difícil, é uma pergunta longa, mas eu acho que começo dizendo que o envelhecimento diz respeito a toda a sociedade. Porque quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de envelhecimento individual, a gente fala de envelhecimento da população, envelhecimento das famílias, envelhecimento da força de trabalho, dentre outros. Então, é muito comum que as pessoas enxerguem o envelhecimento como um problema, como um peso para as contas públicas, principalmente saúde, previdência e cuidado, um peso para as famílias. Isso porque o envelhecimento populacional ele é resultado da queda da fecundidade. Então, hoje, as pessoas têm cada vez menos filhos e a população abaixo de 30 anos já está diminuindo. E o que acontece? A nossa sociedade ela é baseada na solidariedade intergeracional. A Previdência é fundamentada, né, financiada pela contribuição dos ativos e com essa contribuição se pagam os benefícios. Da mesma maneira, na nossa Constituição diz que os pais devem cuidar dos filhos e os filhos cuidar dos pais na velhice. Mas quando se muda, né, quando se tem a base da pirâmide, quando ela encolhe, que isso leva ao envelhecimento populacional, e o topo alarga, que tem muito mais idosos, esses mecanismos de solidariedade intergeracional, eles estão ameaçados. Por isso se fala em crise da Previdência, porque você tem poucos contribuintes para muitos beneficiários e beneficiários vivendo um tempo maior. Da mesma maneira na família. Se os pais cuidam dos filhos, mas os filhos são cada vez menos, as mulheres que eram tradicionais cuidadoras, elas hoje elas participam ativamente do mercado de trabalho, a renda delas é importante para a renda das famílias, e isso coloca o que se chama a crise dos cuidados, né? Quem vai cuidar dessa população? Então isso, né, eu acho que isso é uma questão que leva a que a sociedade tem que se repensar. Ela precisa repensar como ela vai se sustentar. Porque esse movimento de solidariedade entre gerações, a geração mais nova, né, ela não vai dar conta, não está dando conta. Então, a gente pensa, se você tem numa pirâmide humana, né, que as pessoas, a base está encolhendo, que vai sustentar quem tem lá em cima, ela rompe. Né, e nós estamos caminhando para esse raciocínio. Então, eu acho que você tem que ver que oportunidade, você tem que repensar primeiro esses contratos intergeracionais, né? Esses contratos sociais. Como é que se vai fazer para financiar a Previdência? Porque o Brasil assumiu a perda da capacidade laborativa como um risco social a ser coberto.
como é que vão cuidar dessas pessoas. E aproveitar as oportunidades, que as pessoas estão envelhecendo, muita gente está envelhecendo bem, né, em plena capacidade, ela pode trabalhar até mais tempo, muita gente tem renda, as pessoas de 60 a 79 anos são responsáveis por 24% da renda de todas as famílias. Então, você pode desenvolver um mercado de consumo adequado para essa população, né? Um mercado de serviços, de bens e serviços, de cultura, de lazer, e facilitar que essa população fique no mercado de trabalho por mais tempo, né? Facilitar em termos de jornada de trabalho mais flexíveis, em termos de capacitação, requalificação, sensibilizar as empresas para contratar as pessoas mais velhas, porque ainda existe um preconceito grande em relação à população mais velha. Não sei se respondi a sua pergunta, mas dei algumas ideias. Respondeu, claro. Muito obrigada. Professora Maria Fernanda, será que ainda há tempo para a gente garantir uma velhice com qualidade de vida, segurança, acesso à saúde, essa população que já envelheceu? Olha, a população que está envelhecendo atualmente, ela já é muito mais saudável do que as gerações anteriores, né? Nós temos aí várias coisas que condicionaram isso, são pessoas que nasceram no saneamento básico que foi melhorando, são pessoas que foram vacinadas, isso é importantíssimo, a questão da vacinação. Elas viveram muito, elas estão vivendo muito e estão vivendo mais saudáveis, né? O Brasil tem uma coisa importantíssima que é o Sistema Único de Saúde. O SUS é absolutamente fundamental para, inclusive, a promoção da saúde desses idosos, né? Nós temos a complexidade de patologias na medida que as pessoas envelhecem, mas isso não quer dizer que as pessoas perdem a funcionalidade com isso. Então, o investimento é em cima da funcionalidade. A gente tem aí a estratégia da saúde da família, nós temos a atenção primária, estou falando do sistema público, que é a grande maioria, 2/3 da população brasileira depende dele. Nós temos de apoiar as iniciativas do SUS para a promoção do envelhecimento saudável, né? Cada vez mais as populações estão envelhecendo mais saudáveis. Isso é uma questão no mundo inteiro. E isso é muito interessante, é muito bonito de se ver, né? Eu acredito que sim, acho que a gente tem como, em qualquer fase da vida, de promover a saúde. Não tem, isso aí é uma coisa absolutamente fundamental. E acho que a Ana Amélia falou muito bem, a gente tem também uma questão do etarismo. O etarismo, inclusive, os cuidados à saúde, né? Então, tem de ter uma priorização e um treinamento das equipes de saúde para que elas entendam o envelhecimento como uma coisa positiva e não negativa. Eu acho que no momento é isso que eu teria a dizer. Positiva, negativa e possível, vai acontecer com todo mundo, né? Vai acontecer. A gente não tem ideia de como o Brasil tem coisas que são muito interessantes, né? Eu sempre falo isso, repito, falei aqui, nós temos o SUS. E para a questão da saúde, o SUS é absolutamente crucial. Ele não é só tratamento, ele é prevenção, ele é promoção da saúde, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada. A gente poderia ficar aqui horas conversando com vocês, mas, de qualquer maneira, agradecemos a oportunidade. Vamos aproveitar o nosso congresso. Muito obrigada de verdade. Um beijo.